sobre o Atlético e sobre a situação de Allan Kardec. Para mim, Allan Kardec deve ser titular do Atlético contra o Flamengo na finalíssima da Copa do Brasil. Não só pelo gol marcado no jogo de ida, que mantém o Atlético vivo e sonhando com o título da competição depois de perder por 3-1, mas porque Allan Kardec é quem mais se aproxima do estilo de jogo de Daverson. E o Atlético precisa de um atacante com estas características no time. O melhor desempenho do Atlético para mim na temporada tem sido o atual na Libertadores, com Daverson centralizado no setor ofensivo, Hulk e Paulinho um pouco mais atrás, Gustavo Scarpa chegando também por trás, Guilherme Arana como um lateral esquerdo e não como um meio-campista, forma que jogou contra o Flamengo no Maracanã. Então, este, para mim, tem sido o melhor Atlético da atual temporada. E é por isso que eu acredito que com Allan Kardec no time, o Atlético tem a condição de melhorar muito. Tende a ser um time mais forte, tende a ser uma equipe com mais qualidade. E é por isso que eu entraria com Allan Kardec entre os titulares do Atlético na partida contra o Flamengo. Entendo que é um jogador importantíssimo para a forma de jogo, mas, ao mesmo tempo, concordo com o que pensa o Atlético, que não vai renovar com o jogador. Ele tem contrato com o Galo até dezembro de 2024 e mesmo com o gol marcado no jogo de ida, ele não terá o contrato renovado para a próxima temporada, porque a diretoria entende que Allan Kardec não será mais útil ao elenco comandado por Gabriel Milito. Dessa forma, eu utilizaria Allan Kardec, porque tem contrato até o fim do ano, está no elenco e pode ser útil na partida contra o Flamengo. Tá certo, meus amigos? Eu queria mais informações, até para debater com os comentaristas. Já o Álvaro Damião vai falar do Dragão, o adversário de amanhã. Me traz mais informações desse time do Galo para a gente poder trazer os comentaristas analisando. Mais informações desse time do Galo para a gente poder trazer os comentaristas analisando. É jogo duro, né? O Atlético Goianiense lá em Goiânia é sempre complicado, hein, Cláudio? Tem a questão, Thiago, da lateral esquerda, né? Porque a gente estava imaginando o Mariano como lateral esquerdo. Ele jogou assim, por exemplo, contra o Fortaleza, no dia que o Galo teve o time alternativo, reserva. Mas como o Mariano está suspenso e o Rubens foi titular contra o Flamengo, será que vai ser titular de novo? Vai fazer a dobradinha ali com o Arana? Pode ser que ele coloque o Rubens para jogar amanhã, ou se não for o Rubens, se ele segurar também o Rubens, ele vai ter que colocar alguém improvisado por ali. Pode ser o Bruno Fux, já jogou mais pelo lado esquerdo da zaga. Tem o próprio Lemos, o Rômulo. Vamos ver qual que vai ser a escolha do técnico Gabriel Milito para esta partida. Eu creio que Everson no gol, na direita deve ser o Saravia, Bruno Fux, Rabelo e essa dúvida na esquerda, pode ser Rubens ou até outro jogador por ali. Meio campo, Fausto Vera, Paulo Vitor. E aí, o Zaratio com Vargas e o Alisson com o Daverson. É um provável Atlético, temos que aguardar ainda a lista dos relacionados que vai sair logo mais à tarde, antes da viagem, que acontece às 5 horas rumo a Goiânia. O Galo vai chegar no início da noite por lá. Essa provável que o Claudião trouxe é forte, é muito mais forte do que o Dragão. Agora, precisa ver se a cabeça dos caras vai estar focada para esse jogo, né? Evidentemente também o Atlético Goianiense está numa draga desgraçada, né? Porque praticamente já está rebaixado, tem ainda algumas chances matemáticas, mas é muito difícil pensar no Dragão na primeira divisão do ano que vem. Mas ele trouxe uma escalação bem bacana. Eu tenho para mim já há algum tempo que para o Galo o Campeonato Brasileiro ele serve para ajudar as Copas, né? Como que ele pode ajudar? O suporte. Como pode ajudar as Copas? Dar mais ritmo pro Kardec, dar mais ritmo pro Zaratio, para dar alguns minutos pro Bernard, sabe? Para dar um ritmo melhor pro Saravia, sabe? Para ir acomodando essa rapaziada sem que atrapalhe, pelo contrário, que ajude as Copas. Esse é o objetivo. E tomara que isso aconteça no jogo de amanhã. Eu vou trazer a Nath Fiuza para falar do adversário, o Atlético Goianiense, mas o Álvaro Damião tá aqui nos estúdios e tem detalhes do Dragão, que já trocou de técnico umas 150 vezes no campeonato. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, um abraço para você, Thiago, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes. O Dragão está vindo de derrota e foi fora de casa, perdeu para o Grêmio por 3-1. O Atlético Goianiense é o lanterna da competição com apenas 22 pontos, não vence há 3 rodadas, precisa, como disse o Alê,
um milagre para escapar da zona de rebaixamento. Atualmente o Atlético Goianiense está a 13 pontos do Bragantino, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 35 pontos. Portanto, o Dragão poderá somar 21 pontos se vencer todas as 7 partidas que ele ainda tem no campeonato. Chegaria a 43 pontos. Com 43 pontos, ele estaria rebaixado. O Dragão já afogou. O Dragão já afogou. Ela tem que ganhar lá amanhã, Nath Fiuza. Dá pra vencer, né? Dá pra buscar esse bom resultado. O Atlético Goianiense, como você disse, já trocou de treinador um monte de vezes. Agora o Humberto Louser saiu, o técnico interino Anderson Gomes deve promover o retorno do Shailon, que ninguém entende, né? O Shailon é o craque do Atlético Goianiense, tinha virado reserva com o Humberto Louser. Isso explica muita coisa também do porquê do mau desempenho do Atlético Goianiense. O ambiente lá em Goiânia costuma ser favorável ao time da casa, o estádio é bem acanhado, é um caldeirão, mas a torcida do Atlético Goianiense também já entregou os pontos, sabe que é uma situação muito difícil, então acho que dá sim para o Atlético buscar um bom resultado e acho que a gente tem que ficar muito de olho, Thiago, nessa escalação do Atlético do Galo nesta quarta-feira, porque vai nos dar pistas do time de domingo. Por exemplo, penso que se o Rubens for o titular na lateral esquerda, e eu faria assim se tivesse no lugar do Milito, é um indício de que domingo a Arana deve voltar à sua posição e aí entrar outra peça nesse meio campo. Se o Zaratio joga na quarta-feira, aguenta bem fisicamente, faz um bom jogo, acho que ele passa a ser muito cotado a essa vaga que anteriormente era do Bernard e que na Libertadores é do Daverson. É um jogo em que o Kardec pode também ganhar mais ritmo. O Kardec, mesmo que não inicie a partida como titular, é uma peça importante num jogo em que o Atlético tem o cenário de precisar fazer gols. Então, você ter a possibilidade de ter mais um centroavante dentro da área faz a diferença, como fez lá no Rio de Janeiro. Acho que o Saravia, por exemplo, deve ser o lateral do lado direito. Se faz um grande jogo, pode se credenciar a ser titular também no domingo, não só porque a defesa bateu muita cabeça lá no Maracanã, inclusive o Lianco, mas porque o Saravia é um lateral muito mais ofensivo e o Atlético vai precisar disso. Enfim, acho que esse time aí também já serve para a gente começar a especular a estratégia do Milito para o jogo da Copa do Brasil. Aí, torcedor atleticano, o Milito terá essa dura missão aí no jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, fora de casa, para buscar soluções para o Galo reverter o placar contra o Flamengo na Copa do Brasil, domingo, dentro da Arena MRV, né? Os jornalistas aí têm falado muito que o Milito, utilizando o Kardec nessa partida de amanhã contra o Atlético Goianiense, pode dar mais minutagem ao jogador e até tentar começar utilizando ele como titular no domingo. Jogador que entrou na partida, o Galo teve até uma mudança de comportamento na partida contra o Flamengo no Maracanã e fez o golzinho ali que pode dar esperanças ao Atlético buscar um resultado e levar as partidas para os pênaltis ou até conseguir uma virada histórica e comemorar o título da Copa do Brasil dentro da Arena.